us bow our heads now for prayer. Inclinemos a cabeça agora para a oração. Gracious Heavenly Father, the Almighty God, who brought again Jesus Christ from the dead and has presented him to us in this last days in the power of the Holy Spirit. We are grateful for these mighty visitations of the immortal God. Misericordioso Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, o qual trouxe novamente Jesus Cristo dentre os mortos, e o apresentou a nós nestes últimos dias no poder do Espírito Santo. Estamos agradecidos por estas poderosas visitações do Deus imortal. And now, Father, we are facing another hour, an hour which might change the eternal destination of many people. E agora, Pai, estamos frente a uma hora que pode mudar o destino eterno de muitas pessoas. And to approach this, Lord, we are insufficient, because it is in the Scriptures that the Lamb took the book and opened the seal. E para nos aproximarmos disto, Senhor, nós somos insuficientes, porque está nas Escrituras que o Cordeiro tomou o livro e abriu os selos. O Lamb of God, come forward. We pray, we call on you, Lord, the great Redeemer. Come forth and show us your plan of redemption that's been hid through the years. Breaking this fifth seal for us tonight, Father, and revealing what's beneath that seal for us. Ó Cordeiro de Deus, vem à frente, nós rogamos. Nós te invocamos, Senhor, o grande Redentor. Vem e mostra-nos o teu plano de redenção que esteve oculto através dos anos, abrindo este quinto selo para nós esta noite, Pai, e revelando o que está debaixo desse selo para nós. That we might go away better Christians than we are now, might be better fit for the task that lays ahead. We asked it in Jesus' name. Amen. Para que possamos partir sendo melhores cristãos do que agora, possamos estar em melhores condições para a tarefa que está à frente. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Good evening, friends. I deem this a grand privilege to be here tonight on this great event. I don't know anywhere that I could feel better at than to be on the work of the King. Boa noite, amigos. Considero um grande privilégio estar aqui esta noite, neste grande evento. Não conheço nenhum lugar em que poderia me sentir melhor do que estar no serviço do Rei. And now, coming especially on these lessons where we are just waiting, if He would not reveal it to me, I could not give it to you. I'm not trying to use any of my own thoughts or anything, just as He will give it. That's right. E agora, deparando-nos especialmente com estas lições que estamos esperando, se Ele não me revelasse isto, eu não poderia transmitir a vocês. Não estou tentando usar nenhum dos meus próprios pensamentos ou qualquer coisa semelhante, apenas conforme Ele entregar. Isso mesmo. And I'm sure that if I don't use my own thoughts and it comes in the way it has, and all through life it's never been wrong, it won't be wrong this time. E eu tenho certeza que, se não usar meus próprios pensamentos, e isto vier da maneira que tem vindo, e a vida toda nunca foi errado. Não será errado desta vez. Now we're just gloriously and very, very thankful for what He has done for us. A great, mysterious hand of the living God.
Agora estamos gloriosamente e muito agradecidos pelo que Ele tem feito por nós. A grande mão misteriosa do Deus vivo. What greater thing could be? How much more a privileged people could we be than to have in our presence the King of Kings, Lord of Lords. Que coisa maior poderíamos ser, que povo mais privilegiado poderíamos ser do que ter em nossa presença o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? We would probably blow the whistles and hoist the flags and lay out the carpets and everything for the president of the nation to come to the city. Nós provavelmente sopraríamos apitos e hastearíamos bandeiras e estenderíamos tapetes e tudo mais para o presidente da nação vir à cidade. But just think, that would be all right and it'd be an honor to the city. But think, in our little humble tabernacle tonight, we're inviting the King of Kings. Oh. Mas somente pense, isso estaria bem e seria uma honra para a cidade. Mas pense, em nosso pequeno, humilde tabernáculo esta noite, estamos convidando o Rei dos Reis, Deus. And he don't desire carpets to be thrown out and so forth. He desires humble hearts to be laid out, so that he might take these humble hearts and reveal to them the good things that he has in store for all those who love him. E ele não deseja que tapetes sejam estendidos e assim por diante. Deseja que corações humildes sejam estendidos, de modo que ele possa tomar estes corações humildes e revelar-lhes as boas coisas que ele tem preparadas para todos os que o amam. Now, we asked, and I've got a testimony that I would like to give. Now, if I'm mistaken on this, I just heard it, and I could be that I'm wrong, but I think the people are here, and that the testimony applies to. Agora, nós pedimos, e tenho um testemunho que gostaria de dar. Agora, se eu estiver equivocado quanto a isto, é que me contaram e poderia estar equivocado, mas acho que as pessoas estão aqui e às quais o testemunho se aplica. And then, a few days ago, when I was out to my home now in Arizona, we got a call that said there was a little boy that had rheumatic fever. E então, faz alguns dias, pois que quando estava em minha casa no Arizona, nós recebemos um chamado que dizia haver um garotinho que tinha febre reumática. And that goes to the heart. And he was his father and mother, such darling, precious friends of mine. It was one of our deacons here at the church, Brother Collins. E isso vai ao coração. E ele era seu pai e mãe são tão queridos, preciosos amigos meus. Era um de meus diáconos aqui da igreja, o irmão Collins. His little boy, little Mikey, Joe's playmate, was suffering with rheumatic fever of the heart. And the doctors had sent him home, put him in the bed, and told the parents not to even let him up and to raise his head up, take a drink of water, take it out of a straw. He was so bad. Seu garotinho, o pequeno Mike, coleguinha de Joe, estava sofrendo de febre reumática do coração e os médicos o tinham mandado para casa colocando-o de repouso e dito aos pais para nem mesmo deixá-lo se levantar nem erguer a cabeça para beber um gole d'água. Bebê-la de canudinho. Ele estava tão mal. And the parents faithful comes to the tabernacle here and believes. E os pais fiéis vêm ao tabernáculo aqui e creem. And a few nights ago, not trying to wait, we announced healing services on
Sunday, but seeing that we're going to have to answer questions, so then we had to omit the healing service. E poucas noites atrás, não tentando esperar, nós anunciamos cultos de cura no domingo. Mas vendo que íamos ter de responder perguntas, tivemos assim de omitir o culto de cura. And then I had a little something that I've been keeping in my inside of my heart. And the mother and father wanted if they could bring the child to the room, and they brought the little fella out there, and the Holy Spirit pronounced him healed. E então eu tinha uma coisinha que estava guardando em meu interior, no coração, e a mãe e o pai queriam saber se poderiam trazer a criança para a sala, e trouxeram o menininho ali. E o Espírito Santo declarou-o curado. And so the parents being respective of that, taking the little fella home and sent him on to school. Just sent him on to school. The doctor got a hold of it. So the doctor wasn't very well pleased with such a thing. E assim os pais, respeitando isso, levaram o menininho para casa e o mandaram para a escola. Simplesmente o mandaram para a escola. O médico tomou conhecimento disto, portanto, o médico não ficou muito satisfeito com tal coisa. So he told the mother that the baby should be in bed, of course, and she gave him the story. And I think the man is, I understand, is a Christian believer by denomination, Seventh-day Adventist, the doctor is. Assim sendo, ele disse para a mãe que o garotinho deveria ficar de cama, naturalmente. E ela lhe contou a história. E acho que o homem pelo que entendo, é um cristão crente, de uma denominação, um adventista do sétimo dia, o médico é. And so he said, well, it's time for the child for me to examine. He said, you ought to at least have it examined. She said, very well. E então ele disse, bem, a senhora está na hora da criança de eu examiná-la. Disse, a senhora deveria pelo menos submetê-lo ao exame. Ela disse, muito bem. Took the child down and the doctor examined it, the blood, where the rheumatic fever lays. And so I understand that the doctor was so amazed, he didn't know what to do. Levou a criança e o médico a examinou quanto ao sangue, onde a febre reumática se localiza. E assim, pelo que entendo, o médico ficou tão assombrado que não sabia o que fazer. The little boy is perfectly normal, sounding well. O garotinho está perfeitamente normal, saudável e bem. Nenhum foi encontrado. Now, is the Collins is here? I might have told that wrong. Is that right, Sister Collins? Yeah. Yeah. That's little Mikey Collins, just about 6, 7 years old. And that happened right in the room about 3 nights ago. Agora, os Collins estão aqui? Talvez eu tenha dito isso errado. Está certo, irmã Collins? Sim, muito bem. Sim, esse é o pequeno Mike Collins. Só tem uns 6, 7 anos de idade. E isso aconteceu bem ali na sala, cerca de 3 noites atrás. Oh, there had to be somebody in that room besides human beings. It was the great, mighty Jehovah. That's right. That comes to honor His word. Oh, teve de haver alguém naquela sala além de seres humanos. Foi o grande e poderoso Jeová. Isso mesmo, que vem honrar a sua palavra. And I am so grateful to hear that. See, and I know we all are. Not only me, but all are, because what if that was your little boy or my little boy? E eu estou tão agradecido de saber disso. Está vendo? Eu sei que todos estamos, não só eu, mas todos estamos, porque e se aquele fosse o seu filhinho ou o meu filhinho? And remember, giving testimony just one, pick out one here and there, it's happening everywhere, but just
to let you know that my real ministry is on divine healing. But I'm here for these seals because a little later you'll understand why I had to do this. And so I'm not a teacher, I'm not a theologian, I just pray for the sick, and I love the Lord. E lembrem-se, estou dando testemunho como só um e escolho um aqui e ali. Está acontecendo por toda parte, mas apenas para que vocês saibam que meu verdadeiro ministério é em cura divina. Mas vocês, estou aqui por causa destes selos, porque um pouco mais para frente vocês entenderão por que tive de fazer isto. E assim, não sou professor, não sou teólogo, eu só oro pelos enfermos e amo ao Senhor. And now in this that last night we gave the testimony of the little girl. I got her name, and Billy's got it here now somewhere, of the parent and who they are. And this little girl was in the last stage of leukemia. Just so bad that they could not feed her by this mouth anymore. She had to be her blood transfused through the veins. E agora nisto, todavia que ontem à noite demos um testemunho da garotinha, tem o nome dela. E Billy eu tenho aqui agora em algum lugar, dos pais e de quem são eles. E esta garotinha estava no último estágio de leucemia, cerca de tão mal que não podiam alimentá-la mais pela boca. Ela tinha de recebia sangue por transfusão pelas veias. And she was a pretty little thing. Well, she was small for her age, about like this little lady here, I suppose, but she was about this high, they were like most of us, you could tell by the dressed child and the parents that they were very poor, just very poor. And but real reverent. And the Holy Spirit pronounced that child healed. Era uma menininha bonita. Ela era pequena para a sua idade, mais ou menos como esta da minha aqui, eu suponho. Mas era mais ou menos desta altura, eles eram como a maioria de nós. Podia-se dizer pela criança vestida e os pais que eram muito pobres, simplesmente muito pobres, e assim, mas realmente reverentes. E o Espírito Santo declarou aquela criança curada.